Eu te garanto que esse vídeo pode genuinamente mudar a sua vida e eu recomendo que você assista ele até o final e aplica tudo que eu disser aqui e volta depois de 6 meses e me conta como tá. Eu vou contar para você exatamente o que eu fiz para sair do abismo financeiro de dívidas e insegurança para ter controle, ter estabilidade com o meu dinheiro e segurança com o meu próprio caminho. E não, eu não vou ensinar para você formas de ficar rico, de investimento, em criptomoedas ou seja lá o que for, até porque eu nem sou rico, eu não tenho mansão, não tenho carro, mas eu tenho controle. E independente de quanto dinheiro você ganhe, eu acho que essa é a parte mais importante no que diz respeito à saúde financeira. Eu demorei muito para aprender isso, mas eu finalmente entendi a mecânica por trás da paz financeira e acredite, ela vai muito além de ganhar mais dinheiro. Existem fantasmas que assombram até mesmo as pessoas que ganham muito dinheiro e que, se você aprender a exorcizá-los desde já, ganhar mais dinheiro pode acabar se tornando um detalhe a mais a acrescentar na sua vida e pode acabar acontecendo de forma um tanto quanto natural. Eu dividi esse filme em 3 fases. A primeira é aceitar que tem um problema sério com você e não apenas com o salário. A segunda é o diagnóstico que você vai fazer da tua situação financeira. A terceira são os passos práticos que você pode começar ainda hoje. Na verdade, é recomendável que você comece ainda hoje. Não deixar para amanhã ou do ano que vem, hoje, para você sair de uma vez dessa lama que você provavelmente está. Eu sempre fui muito descontrolado com dinheiro, a minha vida inteira. Até um tempo atrás, obviamente. E eu sempre ganhei muito mal também. Por isso que eu sei que ganhar pouco é um problema, mas a desorganização é um problema pior ainda. Em 2017, eu larguei a marcenaria e fui trabalhar com vídeo. Fui trabalhar numa produtora que eu fui convidado. Lá eu comecei ganhando bem pouco, mas rapidamente eu comecei a ganhar mais. 2 e pouco, 3.500, 4.000 e com mais alguns freelas um pouco mais do que isso. Não dá para chamar de salário alto, mas também não dá para chamar de uma porcaria. É uma graninha que eu acho que muita gente gostaria de ganhar. Só que eu continuava sem entender para onde ia o meu dinheiro. Eu não tinha controle nenhum. E esse é o ponto. O salário cresceu, mas o problema continuou. Porque o problema era eu que era o descontrolado. E eu demorei bastante para entender isso, principalmente para aceitar isso. E durante muito tempo eu tentei sozinho, anotando no papel os gastos, tentei fazer planilha, tentei anotar em aplicativo do celular, só que um dia eu percebi que sozinho não dava. Eu acabei pagando uma consultoria financeira, eu gastei dinheiro para aprender a cuidar do dinheiro. E essa foi a melhor decisão que eu tomei. Não porque tinha alguma fórmula mágica, basicamente foi porque me disseram o óbvio, é coisa que no fundo eu já sabia, você já sabe, todo mundo sabe, só que você simplesmente não faz. Quando alguém te fala, você fala, mas calma aí, isso é óbvio, até você tentar fazer. E aí sozinho você vê que não consegue. Até ter alguém que fala pra você e motiva você. Nesse caso, eu gastava dinheiro pra isso. Eu podia ter até alguém me falando, mas a responsabilidade de fazer era minha. E aí o consultor, ele basicamente pegava na minha mão como se fosse ensinando uma criança a escrever, sabe? E tudo que eu aprendia nessa consultoria, eu filtrava o que servia pra mim e o que não servia. E esse filtro que eu fiz, esse pacote que eu compilei, eu vou passar para você agora aqui. Eu sei que tem muita gente que está numa situação idêntica ou muito parecida com a que eu estava e que vai se identificar. Então provavelmente isso vai servir muito bem para você. Então vamos lá para a fase 1. Antes de qualquer passo prático, tem uma coisa que quase ninguém faz e que você precisa muito fazer. É só aceitar. Só aceita que o problema não é só o salário que é baixo. É que você é desorganizado. Ganhar pouco é um problema, eu sei disso. Nossa, experiência própria. Mas existe um problema maior do que esse. E esse é silencioso. E é o descontrole. O descontrole é um problema porque você não sabe para onde foi o dinheiro. Você não sabe no que você está gastando. Você não sabe o que você podia ter guardado, o que você está pagando sem precisar pagar. Aquele gasto mensal que você não precisa ter, mas tem. Isso é fundamental. Como eu disse antes, eu tentei de várias formas fazer, anotar, aplicativo, um monte de coisa que ajuda, né, que teoricamente ia me ajudar financeiramente, só que eu não tinha aceitado que eu era o problema. Então eu fazia aquilo, mas logo esquecia, deixava de lado. Eu não tinha aquela gana, sabe, de fazer o negócio e de definitivamente mudar aquilo ali. Eu até queria mudar, só que eu não tinha aceitado ainda que o problema era comigo. Tudo bem, o dinheiro era pouco também,
Só que o descontrole, ele pega o que é pouco e transforma em menos ainda. E isso, cara, é o que te faz não sair do lugar. E aí, como eu disse antes, eu só saí do lugar porque eu paguei uma consultoria depois de aceitar o problema. Eu digo pra você com toda certeza. A consultoria obviamente, foi o gatilho, mas ter aceitado o problema foi a parte mais importante. E só por isso eu saí do lugar, porque se eu não tivesse aceitado, nem a consultoria ia ajudar nada. Como eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma consultoria, ou nem quer pagar uma consultoria também, essa foi uma regalia que eu acabei tendo condição na época. Eu preparei esse filme aqui, passei o perrengue, achei todas as soluções práticas, filtradas que serviram para mim, e agora eu me sinto extremamente seguro de passar isso para você. E depois de aceitar, depois de compreender o problema, o que você vai fazer agora é o diagnóstico da sua situação financeira. E como é que você faz isso? Anotando todos os seus gastos mensais. E foi exatamente o que eu fiz antes e o que você vai fazer agora. Você vai anotar absolutamente todos os gastos que você tem mensalmente. Não só os grandes, são todos. Aluguel, água, luz, celular, internet, streaming, aquele aplicativo de celular que de repente você tem aí, nem usa, seguro, parcela de financiamento, tudo que sai por mês. Certo ou errado, você precisa anotar. Porque a armadilha de verdade nem são os gastos básicos, os maiores. Os pequenininhos, aqueles de 10, 20, 30 reais por mês, que você acha que é pouquinho. Junta tudo pra você ver. É aí que você toma um susto, aí que você vê, nossa, tem coisa aqui que eu nem preciso e eu tô gastando todo mês com isso aqui. Depois dos fixos, você vai anotar aqueles gastos recorrentes, que tu nem nota que é recorrente. iFood, lanche na rua, saidinha de final de semana. Não é que você não possa ter isso. Você pode, só que você tem que saber que tem e controlar também. Quando eu fiz esse exercício, eu percebi duas coisas muito claramente. O que eu estava pagando e era realmente necessário, e as coisas que eu estava pagando e não precisava tanto assim, que eu podia cortar. E cortar o supérfluo não é que você está se punindo, é que você vai escolher para onde vai o teu dinheiro. E a gente ganha pouco, velho, não tem jeito. Você tem que fazer isso. Você tem que direcionar para onde vai o seu dinheiro. O que você quer fazer com ele? Você paga o básico, escolhe onde você gasta o supérfluo e você precisa ter o dinheiro para o futuro. A gente tem que pensar nisso. Então, faz esse exercício. E aí você pode anotar onde você quiser. Anota no papel, aí pode ser um aplicativo, na agenda do celular, no computador, tanto faz. E agora a gente entra na fase 3. Tudo que a gente viu agora é muito importante, mas essa aqui é o caldo do negócio, é o cerne. Porque agora que você sabe, você já fez aquele exercício lá, você sabe para onde o seu dinheiro vai, o que você pode gastar, o que você não pode, aonde você quer que ele esteja, vem um passo que eu posso dizer que foi o que mais mudou minha vida. E ele se chama reserva de emergência. Isso aqui parece muito óbvio, todo mundo já ouviu falar. Nossa, você precisa ter um dinheiro guardado para emergência. Você precisa ter uma graninha ali para quando você estiver no perrengue, o perrengue não ser tão grande assim. Ou então você ter uma folga para fazer alguma coisa. Isso aí parece óbvio, só que você tem. Eu também não tinha. Quase ninguém tem, essa é a verdade. A ideia é muito simples. Você precisa de 3 a 6 meses dos seus gastos básicos mensais. E o que é isso? Você precisa ter dinheiro guardado que correspondem a 3 a 6 meses de gastos básicos que você tem. Sabe aquela lista de gasto básico que você tem, que são os obrigatórios? Pega ela toda, soma, aquele é o valor por 3 ou por 6 que você vai multiplicar, e é isso que você precisa ter guardado e não mexer nesse dinheiro. No meu caso, eu preferi fazer o salário inteiro, não só o gasto básico. Por exemplo, R$3.000, de 3 a 6 meses, tendo garantido um salário de R$3.000 por mês. Vamos trabalhar com a ideia de 3 meses, que é o mínimo. Se eu tenho 3 meses de salário guardado, se eu perder o emprego, se acontecer alguma coisa, se eu não puder trabalhar por um tempo, pelo menos eu garanto 3 meses ali de espaço de tempo para eu me resolver. E por que isso muda tudo? Porque o desespero financeiro, ele não vem só de ganhar pouco. Ele vem de não ter base nenhuma. Imagina, de saber que se acontecer qualquer coisa, perder o emprego, não poder trabalhar por um tempo, você não tem como se sustentar nem para a semana seguinte. Cara, isso é desesperador. E você tá sempre com aquela conta vazia, sempre com aquele medo. E aí vem algo que muda tudo. E que mudou tudo para mim. Foi quando eu tive ali aqueles meses de reserva de emergência e eu comecei a ter segurança. Eu parei de aceitar qualquer coisa por desespero.
eu comecei a dormir melhor, eu fiquei mais seguro das coisas que eu fazia. Incrível, mas você só ter uma pequena quantia guardada que você sabe que garante uma segurança para você, parece que é um superpoder isso aí. E você precisa construir isso de uma vez. Começa com o que dá, sei lá, R$50 por mês, R$100 por mês, o que dá. E lembra, isso não é um dinheiro para realizar um sonho, para comprar alguma coisa. É um dinheiro que você bota lá e esquece lá. É como se ele não fosse teu. Você está pagando alguma coisa. Esse dinheiro vai ser um colchão, uma base para você se apoiar quando alguma coisa acontecer. E aí depois, a gente vai falar disso ainda, mas depois que você tiver isso pronto, aí sim você começa a pensar no sonho, realizar alguma coisa, comprar alguma coisa que você quer muito. E é muito interessante que no começo você vê pouquinho, principalmente quando você não tem condição de guardar muito, e você vê aquele pouquinho, nossa, só consegui botar 30, só botei 50, nossa, esse mês eu botei 100, consegui botar 150, agora eu botei 50 de novo. Vai passando o tempo, de repente você vê aquele 50, 100 virou 1000, e aí você já começa a bater aquela coisa positiva em você. Daqui a pouco aquele 1000 é 1500, daqui a pouco é 2, e aí as coisas vão mudando. Você vai notar que algo vai mudando, não é só o número na conta, mas vai mudando aqui. Você fica mais confiante, você fica com menos medo do que vai acontecer. E outra coisa, procura guardar em algum lugar que tem liquidez, que tem um pequeno rendimento, sabe? Eu sei que o dinheiro é pouquinho, mas sempre pensa nisso. Coloca, sei lá, naquelas contas que rende 110, 115% do CDI. Sempre tem. Alguns bancos fazem essas propostas aí, porque eles querem exatamente que você coloque o dinheiro lá. Você vai lá e bota, deixa guardado, ele vai ficar ali rendendo um pouquinho que seja. Agora, vamos lá. Reserva construída, tem aquela graninha, você tá mais seguro, tá mais esperto, tá mais feliz. Agora, acho que você não vai gostar não. Porque essa agora é uma parte extremamente importante, que é, irmão, paga tuas dívidas, de verdade. Pagar a dívida é um ponto muito importante para você manter uma saúde financeira em dia, porque a dívida te trava, te prende pra caramba. Então, paga de uma vez e para de fugir dela. Eu sei que dói você ver aquele número lá e falar, cara, eu não tenho esse dinheiro. Eu sei que é mais fácil ignorar a notificação do banco, a ligação de São Paulo aí que fica te ligando, fingir que aquilo ali não existe. Só que a dívida não vai sumir. Pelo contrário, ela só fica crescendo. Cara, eu sei que o peso cresce também. Pra quem tem o mínimo senso, aquilo ali pesa na consciência também. É ruim aquilo. Eu sei que os juros são abusivos. Eu sei que as empresas abusam. Eu sei, o Brasil é assim. A gente vive nessa... Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os juros de créditos daqui são desumanos. Só que, em contrapartida, a gente tem uma coisa que consegue fazer com isso aqui. E eu vou falar disso já já. Então, o que você vai fazer? Pega aí um caderno, um bloco de notas, sei lá. Vai ver tudo que você deve. Anota tudo. Vê aí quantos milhões que deu aí, que você precisa disso. Tem que saber o tamanho do buraco que tu se meteu. E aí vem a informação que mudou tudo pra mim. Eu sei que muita gente sabe disso, mas mesmo assim ignora. Dívida tem desconto. Principalmente se é uma dívida antiga. Essa dívida você consegue negociar. Tem dívida, acontece o seguinte. Por exemplo, você está devendo no banco. Já faz 3 anos que você está devendo aquele banco. Ele já viu que você não vai pagar. E aí o que ele faz? Ele vende aquela dívida para uma empresa. E aí essa empresa começa a te ligar. É aquelas ligações que você fica recebendo aí de São Paulo, ou se tu tá em São Paulo, fica recebendo do Rio de Janeiro. Aquilo não é o banco te ligando. É alguma empresa que comprou aquela dívida e aí ele fica te enchendo o saco. Porque eles sabem que alguma hora alguém vai pagar. E obviamente, eles vão te mandar o maior valor, eles vão querer arrancar o máximo de dinheiro que puder de você. Só que aí você consegue negociar, porque ele já comprou essa dívida por um valor bem baixo. Então, você consegue negociar, falar, só consigo pagar tanto, divide em tantas vezes aí de R$200, ou tantas vezes aí de não sei o que, e você consegue. Para falar de um exemplo próprio, eu paguei uma dívida de mais de R$10.000 por, sei lá, 2.000. A dívida caiu para 2.000 e eu consegui pagar em algumas vezes de 400 e pouco, né? Tudo bem, deu 2.000 e pouco, né? Por causa de dividir. Era 2.000 se eu pagasse à vista e dividiu lá e ficou, sei lá, 2.300 e pouco, 2.400, um negócio assim. E eu paguei, eu falei, cara, eu preciso me livrar disso aqui. E aí eu tinha como pagar essas parcelas e pronto. E aí você pode negociar para diminuir as parcelas. E aí, quanto mais você diminui, obviamente, isso funciona aqui, né? Vão querer aumentar o número de parcelas e, obviamente, o valor vai ficar maior no final. Mas mesmo assim, você pode negociar. O negócio deles é receber alguma coisa. Você fala, cara, eu não posso. Eu posso pagar tanto de tanto.
Você consegue negociar isso. E eles vão fazer todo aquele charme de, eu vou ver aqui com a gerência, eu vou ver não sei o que lá, eu vou estar vendo pro senhor o que eu consigo fazer. Aí vai aparecer aquele barulhinho de número digitando. Tudo mentira. Você provavelmente vai conseguir negociar isso. Então, de uma vez por todas, paga esse negócio. Se livra disso daí. Uma outra informação. Existe também lá os feirão de limpa-nome do Serasa, né? Tem esses negócios aí que toda hora tá acontecendo. Você pode baixar o aplicativo do Serasa lá e ver num site, talvez. E dá para fazer isso tudo. Agora sim, com um controle de gastos, uma reserva sendo construída e as dívidas já no radar, tem uma coisa que todo brasileiro que ganha pouco precisa fazer. E eu fiz isso durante muitos anos. Quer dizer, eu faço até hoje, que é a renda extra. E a renda extra pode ser qualquer coisa que você saiba fazer. Você sabe montar um armário, consertar uma porta, vender docinho, vender brigadeiro, limpar, roçar um terreno, sei lá. Mas a renda extra é fundamental. E eu digo isso porque eu fiz isso durante praticamente minha vida inteira. Sempre que eu trabalhei, eu fazia alguma renda extra depois do expediente. Eu até me identifiquei muito com o vídeo do Primo Pobre, quando ele falou que ele sempre fez renda extra. Eu falei, cara, eu também sempre fiz isso. E mesmo depois de sair da marcenaria e fazer vídeos, né, trabalhar numa produtora de vídeo, eu ainda montava móveis depois do expediente. Eu chegava em casa, às vezes eu tinha marcado um móvel para montar à noite ou no final de semana. E eu também pegava outros freelancers de vídeo mesmo, né? Como eu já sabia fazer vídeo, e que a minha realidade era essa agora, então eu fazia e faço até hoje. Então, cara, renda extra pode ser qualquer coisa que você saiba fazer e você consiga fazer disso um serviço para alguém. Como eu prometi ajudar, eu vou deixar aqui uma dica aonde você pode conseguir renda extra. Tem um aplicativo que eu usei muito. Na verdade, esse aplicativo ele já foi minha fonte de renda. Um período em que eu estava sem trabalho, assim, formal, né? E ele foi minha fonte de renda durante um tempo. Ele deixou de ser renda extra para ser a fonte de renda principal. E foi durante pouco tempo, mas aconteceu. E é o Get Ninja. Gente, eu não tô recebendo nada do Get Ninja pra falar isso aqui, tá? Ninguém tá me pagando nada, não é patrocinado esse vídeo aqui, né? Absolutamente nada. Eu só tô falando isso porque de verdade eu usei muito e ele compôs parte da minha renda. Numa época em que eu ganhava lá R$1.800, R$2.000 por mês, eu conseguia tirar R$3.500, R$4.000. Já teve uma época em que eu consegui fazer, sei lá, R$6.000, R$7.000 em alguns meses com a ajuda do Get Ninja. Mas obviamente foi numa época em que eu não tinha controle nenhum ainda e eu gastava o dinheiro todo. Eu simplesmente não sabia para onde ir o dinheiro. E o Get Ninja, cara, ele não é perfeito. Ele tem muitas falhas. Na minha opinião, uma das falhas principais dele é a bagunça. Ele é bem bagunçado. Por exemplo, você não sabe qual é o pedido novo, qual é o antigo. Às vezes o pedido está ali há muito tempo e você não tem nenhuma segurança, porque você paga moedas. Você precisa comprar um pacote de moedas para você conseguir abrir o contato ali da pessoa e falar com ela para ver se você fecha o serviço. E você precisa aprender a garimpar serviço naquele negócio. Eu fiquei expert nisso daí, de tanto que eu usei. E você não tem segurança nenhuma, por exemplo. Às vezes o serviço dela ainda tá lá, só que ela já fechou o serviço com alguém e você já gastou moeda para abrir o contato dela, mas você não vai recuperar aquele dinheiro ali. Já era, você já abriu o contato, já gastou moeda, a pessoa pode ter fechado o serviço com outra pessoa e você não sabe. E isso eu acho uma falha muito grande, assim. Mas mesmo com falhas, o Get Ninjas ainda é muito bom. Como eu disse, você sabe montar móvel, né? Sabe, sei lá, levantar uma parede, sabe, é bom de limpeza, sabe, o lance lá de trocar uma resistência de chuveiro, o lance lá de marido de aluguel, ou se você é bom em design, né, sabe fazer convite, sabe fazer umas coisas assim, cara, esses trabalhos ainda existem, assim, às vezes a gente fica meio aquela, não, porque a IA dominou tudo, agora todo mundo faz, não, tem gente pagando pra fazer isso, tem gente pagando pessoa que faz isso com IA, que a pessoa simplesmente não quer fazer, não quer perder tempo, nem sabe, nem quer aprender, ela fala, cara, paga logo um moleque aí pra fazer esse convite aí do casamento e eles fazem. E no Get Ninja tá lotado disso aí. Se você sabe fazer site, por exemplo, lá no WordPress, site simples, cara, tem muita coisa que você pode fazer. Se eu não me engano, até o tempo em que eu olhei, o pacote mais barato do Get Ninjas era de 1.200 moedas por R$180. Esse era o mais barato. Tudo bem, R$180, você pode pensar, caraca, mas se eu gastar isso... Mas assim, imagina que você vai gastar R$180 para comprar moedas do Get Ninja e você vai fechar alguma coisa ali. Se você fechar um serviço por R$200, você já pagou aquela moeda. E depois os próximos vão ser só lucro. E aí, esse dinheiro de renda extra que você vai pegando, você já sabe o que fazer com ele. E olha que loucura, quase 80% dos brasileiros vivem com uma renda de até R$1.500.
Não é de R$ 1.500, é até. Tem gente que ganha menos que isso. E às vezes, cara, você, né, homem ou mulher, tem filho pra criar, o gasto é grande. E, cara, com R$ 1.500 por mês é barra pesada. Então, assim, a renda extra é quase que uma obrigação. Tem que fazer. Tem que ter uma outra fonte de dinheiro chegando, porque senão fica insalubre. Não tem como. É complicado. Então, anote isso aí. Se você tiver o teu trabalho, você tem uma renda extra, que é de onde vem alguma outra fonte. Eu passei o Get Ninja aqui como uma opção. Eu particularmente acho muito bom, porque eu usei durante muito tempo, mas pode ser qualquer outra coisa que você saiba fazer. É isso. Não é nenhum segredo, não é nenhuma mágica, não é nenhum investimento milagroso. É algo básico que você faz, mas que muda tudo quando você faz. Então, identificou o problema, fez o diagnóstico da tua vida financeira, construiu um fundo de emergência, está pagando suas dívidas e conseguiu uma renda extra, entendeu como que a renda extra funciona nisso daí, onde ela entra, pronto, você já está no caminho certo. Agora, cara, é paciência, continua trabalhando, continua fazendo, porque nada é na hora, nada é um mês, 2 meses, é mais, isso aí é um investimento a médio e longo prazo que você está fazendo, que não tem volta, acredita em mim, não tem mais volta. Depois que você experimenta isso, que você começa a ver as coisas ficando arrumadas, o seu dinheiro agora existe, coisa que você não tinha, agora você tem, agora você vê na conta, nossa, tem R$ 5.000 guardado, eu sempre tenho disso pra cima. É como eu disse antes, parece um superpoder, agora você muda, você tem segurança pra fazer as coisas. E olha que R$ 5.000 é uma quantia baixa. Quando a gente fala assim, eu sei que parece muito dinheiro pra muita gente, mas é pouquinho, mas já é uma coisa que, pra nós que a gente ganha pouco, já é uma grana que você fica seguro. Eu não sou rico. Eu sou um cara mediano, assim como você provavelmente é, que tá vendo esse vídeo aqui. Mas eu saí do abismo, do fundo do coração, eu quero que você saia também. É desesperador você não ter uma mínima base de saber se acontecer alguma coisa, como é que você vai fazer na semana que vem, no mês que vem. Às vezes você não tem como se virar no dia seguinte, porque tem zero na conta. Eu sei como isso é desesperador, como isso é ruim. Então, eu vim fazer esse vídeo para dar essa ajuda, dar essa força, porque hoje eu consigo fazer sobrar alguma coisa, eu consigo deixar uma graninha guardada, eu consigo ter ali uma base, sabe? Eu não sou rico, como eu disse, mas eu tenho esse controle. E hoje eu consigo fazer projeção de daqui a tantos meses eu vou comprar tal coisa, sabe? Daqui a tantos meses eu vou comprar um carro, daqui a tantos meses eu consigo, sei lá, comprar um terreno pra construir alguma coisa minha. E isso é coisa que eu não imaginava que eu fosse ter. Eu pensava, cara, como que essa turma consegue? Como tem gente que chega, sei lá, compra, não sei o quê. Eu realmente era perdido nisso daí. E eu sei que tem muita gente que também tá tão perdido quanto eu tava. Então, se eu conseguir ajudar pelo menos um pouco, tá bom pra mim. Se uma pessoa sair daqui e daqui a 6 meses voltar, eu digo 6 meses porque eu acho que isso é um tempo médio que dá pra você já sentir a diferença, sabe? E voltar aqui e falar, cara, consegui. Pô, bicho, eu vou ficar feliz da vida vendo isso aqui. E de verdade, se esse vídeo faz sentido pra você e se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar aquele sininho. Meu nome é Felipe Lee. Esse aqui é o canal Ceticismo Aplicado. Esse vídeo, inclusive, foi um pouco diferente dos demais. Geralmente eu faço documentários. Eu gosto de fazer documentários, eu gosto de falar de uma forma mais narrada dos vídeos que eu faço. Mas esse aqui eu quis fazer uma coisa um pouco mais de amigo, sei lá. Porque como eu sei que tem gente que tem problema e às vezes você não quer ouvir uma coisa muito documentário. Você quer ouvir um cara comum como você que passa pelo mesmo problema ou passou pelo mesmo problema e já que é algo que você precisa resolver. Eu preferi vir dessa forma, vim aqui conversar sobre como você consegue resolver esse problema que, cara, eu acho que esse é um dos principais problemas da vida, sabe? Porque a vida financeira, querendo ou não, ela dita tudo que você faz. Cara, você não consegue viajar, você não consegue comprar uma comida decente, você não consegue comprar uma roupa legal, você não consegue ficar tranquilo, você não consegue nem dormir direito se você não tiver com a vida financeira em dia. Isso eu não tô nem falando de ficar rico não, porque como eu disse, eu não sou rico não, velho, eu sou bem mediano, eu não ganho rios de dinheiro não. Eu ganho pouca grana, mas o pouco que eu ganho eu consigo controlar, e essa que é a diferença, e é isso que eu tô tentando fazer você entender. Daí, pra subir, pra você começar a ganhar mais, como eu disse, vai virar um detalhe. Eu já ganhei R$ 800 por mês, e isso em 2018, 2019. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquele parente que você acha que precisa ouvir isso, que tá com a vida toda bagunçada, pior que a tua. É um tipo de conteúdo que não chega a todo mundo, né, pelo algoritmo. Então, quando você faz essa força, você se importa com a pessoa, e se você acha que ajuda ela, então compartilha. Eu acho que você vai fazer um bem pra alguém. Então, é isso. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau.